Se você é um cristão e está pedindo para Deus te colocar no topo como um opressor, você não entendeu nada da fé. Está tentando matar o seu medo com uma segurança que Deus absolutamente não propõe. E não me sinta como mais poderoso ou mais seguro pela condição que eu tenho. E nem fique lutando com Deus para que Deus me torne mais próspero do que esse irmão que está aqui do meu lado. Porque o dia que eu for líder desse ministério, eu corto o pescoço dele. E aqui é um monte de Highlander, só pode haver um. Porque compreender o que aconteceu na queda do homem faz a gente entender a nossa vida hoje. E faz a gente entender porque Cristo veio para nos colocar de volta na comunhão com o Pai. A queda é um evento de proporções cósmicas. Ela fez com que tudo trincasse. A vida humana, sua existência, a morte, os fins, a destruição da própria terra. Aliás, existe um Apocalipse porque existe um Gênesis capítulo 3. Pois bem, o homem teve medo de Deus. Esse sentimento, aliás, essa palavra aparece pela primeira vez na Bíblia aqui. Porque quando Deus cria o homem, não tem por que o homem ter medo de coisa alguma. Aqui estão as árvores, aqui estão os animais, aqui estou eu na virada do dia com você, Adão. Aqui é a gente. É nós, cresce, multiplica, vamos viver a vida. Se alguém perguntasse ao homem, não tinha ninguém, podia ser só o Adão e Eva nessa época, mas tudo bem? Tudo bom. O que está te apoquentando? Nada, o que é apoquentar? Não, é uma palavra baiana, mas o que está te tirando o sono? Eu durmo bem pra caramba. Tem a zebra ali, a gente conversa, muito legal, eu e a mulher, a gente se dá bem que você não imagina. Desde que Deus criou, na verdade eu acordei, né? Eu acordei, existo. Mas eu não sabia nem o que eu era, nem quem eu era, foi Deus que me disse quem eu era. Aliás, eu me conheço por causa dele, porque eu não saberia nem quem eu sou se não fosse ele. Aí teve um outro dia que eu dormi de novo, acordei, tinha uma mulher, rapaz, cada vez que eu dormia aparecia eu estou feito. Não é bem assim, é uma só para cada uma, tudo bem. Então, acordei, ela já estava aqui. Mas aí foi uma identificação perfeita, eu não sabia o que ela era, nem quem ela era, mas Deus me falou, essa aqui é sua, é parte de você. Tudo que eu sei de mim, tudo que eu sei desse mundo, eu só sei através dele. Na verdade, eu só sei ele. Dietrich Bonhoeffer falava isso. O homem só conhecia Deus. Todo o resto que ele conhecia a partir de Deus. É Deus quem me disse o resto. Interessante isso. Quando o homem come do fruto, ele não precisa mais de Deus para conhecer nada. Ele conhece bem e mal e faz da sua vida o que quiser. Esse mundo existe sem Deus. O pecado de Adão é o meu e o seu. A decisão de Adão foi a decisão da raça. Eu e você, lá em Adão, dissemos a Deus que a gente não queria mais Deus. Por isso o mundo é o que é. Mas o homem passou a ter medo. O que deveria ser muito doido no pensamento de Deus é de que não há ameaça, não há riscos. Medo só existe quando há risco. Olha que interessante, Deus disse ao homem, não coma da árvore, porque você vai morrer. E o homem deveria perguntar, o que é morrer? O que é o fim? Ele nem conhecia o que isso significava. Talvez ele pudesse ter medo dessa consequência. Eu fiquei me perguntando quais seriam os medos do homem. O primeiro foi o medo de Deus, como se Deus tivesse dito a ele, se você comer daquela árvore, eu volto aqui e vou arrancar o teu couro. Tipo mãe, eu não estou achando, se eu for aí e eu achar, né? É sempre assim, mudam as casas, os endereços, mas essa frase, ela está dentro das mães, ela faz parte. Sem elas nunca se comunicaram, nem no cabeleireiro, mas elas falam as mesmas coisas. Se eu for, e fala para os maridos também, amor, eu não estou achando, se eu for aí a gente acha. Geralmente está na nossa cara. Mas enfim, se eu vier aqui, você ver que está faltando um fruto naquela árvore, eu vou arrancar teu pescoço. Mas Deus não ameaçou o homem dizendo, eu vou te fazer mal. Ele disse, não coma, porque você vai causar mal a você mesmo. O homem teve medo de Deus, mas o homem deveria ter medo de si. A gente vive a vida querendo agradar a Deus para Deus não nos punir. Mas nós não paramos para pensar que o nosso pecado somos nós mesmos, punindo a nós mesmos pelas nossas péssimas decisões de nos mantermos longe de Deus. A gente vive pedindo a Deus, me livra do demônio, do diabo, do não sei o quê, e não tenho medo de mim. Eu deveria ter medo de mim, e você deveria ter medo de você. Das loucuras que você é capaz de fazer, das decisões erradas que você pode tomar. Medo de Deus? Você deveria ter medo, Adão, das consequências das tuas próprias decisões. Ou talvez o medo
da ausência de Deus na sua gestão da vida. Porque a partir de agora, o homem estava por conta própria. Adão e Eva agora sabiam que a vida teria fim. Coisa que eu e você sabemos quando a gente começa a ter consciência da vida, que a gente cresce um pouco, de que isso aqui uma hora acaba. Adão e Eva, lá no Éden, não tinham esse pensamento. Se alguém perguntasse, não tinha ninguém, mas se alguém dissesse, e quando acabar? Ele falou, acabar o quê? Não tem fim. A vida inteira vai ser esse negócio legal. A gente acorda aqui, joga uma bola, eu e a Eva. Tem até um outro hino evangélico muito interessante, do Pepeu Gomes, que diz, tudo azul. A Baby cantava, né? Adão e Eva no paraíso. É, muito bonito. Podia cantar na igreja próximo domingo, porque fala da Bíblia esse cântico. Eu pode falar essas coisas para escandalizar as pessoas que ouvem as nossas pregações. Apesar de que a música é boa mesmo, podemos cantar sem problema. O medo não era um sistema criado por Deus para que o homem permanecesse no seu domínio. Mas o homem, quando se afasta de Deus, usa o medo para manter os seus domínios. Logo abaixo, no capítulo 4, você tem a morte de Abel, depois você tem Lameque, e você tem Nimrod, e vários nomes vão surgindo na Bíblia como pessoas violentas, e o homem, em tudo, no sistema dessa vida, usa o medo para exercer o seu domínio. Presta atenção, o medo é parte de todo o sistema da nossa vida. A gente vive com medo. Você ficou muito feliz que você comprou o apartamento, mas você tem medo de não conseguir pagar. Porque o mesmo gerente do banco que te abraçou quando você assinou o contrato é o que vai no seu cangote para arrancar a sua casa. Com todo o direito do sistema pré-estabelecido, que eu não estou criticando o sistema, apenas constatando que é assim. Eu sei que você saiu muito feliz da concessionária com o seu carro, não paga a parcela para você ver. E a gente tem medo, claro, deveria ter mesmo. Medo de perder quem a gente ama, medo de ficar sozinho, medo de não ter mais aquela pessoa que estava ao nosso lado. Medo de que esses caras vão para cima do meu fiador, meu Deus do céu. Meu fiador vai perder a casa dele porque vai. Aliás, o homem anda na linha por causa da lei, e a lei imprime medo. A lei descreve a punição para quem errar. A lei não educa, a lei não diz para você, ou não coloca dentro de você uma nova ética e um novo caráter. Ela apenas pune quem faz errado. Talvez a pessoa deixe de fazer o errado com o medo de ser punido, mas ele continua errado. A lei não transforma o ser humano por dentro. A lei só tenta inibir, com uma punição e debaixo do exercício do medo, que alguém faça o que estava morrendo de vontade de fazer. Ele vai continuar sendo quem ele é. Talvez seja por isso que eu não tenha muita preocupação de ficar pregando lei para você, do que pode e do que não pode. Porque você deixar de fazer só porque não pode, não resolve a sua vida. Você não faz, mas continua sendo a mesma pessoa, e Deus olha dentro de você quem você é. O Evangelho propõe para nós uma transformação da nossa vida. A gente deixa de fazer o mal porque nós fomos vencidos pelo bem, não porque é proibido e porque eu tenho medo. Mas em tudo na nossa vida, o medo comanda. E o homem que conheceu no Éden um Deus que estabelecia a sua autoridade por graça e amor, agora sem Deus constrói uma humanidade onde o seu poder e a sua hierarquia, a sua estratificação de comando, acontece por imposição de violência, por força e por medo. E assim nós mantemos a nossa sociedade bem estabelecida. Quem tem mais poder manda mais, quem tem menos poder obedece mais. Isso é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. São pecadores subjugando pecadores. O homem passou a estar por sua conta e nós estamos por nossa conta e risco. Tememos uns aos outros. Tememos o governo do homem na terra na ausência de Deus. A gente tem medo de nós mesmos. A gente teme que um outro ser humano pode fazer conosco. Ser humano que não tem limites. Que, levado pelo seu próprio medo, tenta de alguma forma galgar uma posição mais alta, aonde ele tenha mais gente para oprimir para baixo do que opressores que ele tenha por cima. Então a nossa luta para nos mantermos vivos no máximo de paz ou segurança que a gente possa obter nessa existência, a gente tenta galgar e subir. Se eu morar num bairro mais seguro, se eu tiver mais dinheiro,
Se eu tiver mais poder ou mais influência, sou eu que imprimo medo e eu tenho menos gente me oprimindo de cima para baixo. O mundo gira nessa lógica, na lógica de que o que eu preciso para ter mais segurança num mundo de medo é subir. É interessante, capítulo 11, né, de Gênesis, que o homem começa a construir a Torre de Babel, que simbolismo interessante, né? Eu preciso subir. Eu preciso melhorar meu nome nessa terra, me tornar alguém de influência, né? É quando Deus confunde as línguas e a grande Torre de Babel não consegue mais ser feita. Os conchavos humanos para construir seus impérios. Interessante. O ser humano que está ao meu lado, ele é uma ameaça a mim. Acho que a gente nunca teve no Brasil, no mundo como um todo, mas no Brasil, talvez pelo avanço das comunicações, o brasileiro hoje, todo mundo lutando pelo seu direito, todo mundo lutando pelo seu espaço. O que mais se fala hoje é tolerância, respeito. Eu mato você se você não me tolerar, porque eu não te tolero. Você tem que me tolerar, mas eu não tolero você. A gente está num momento esquisito. Mas enfim. Eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta. Faço aconselhamentos, converso bastante com os nossos psicólogos, a gente vai aprendendo na vida, mas eu tenho algumas observações. E eu queria dar um exemplo aqui de uma observação. Eu não estou falando disso com respeito à decisão de ninguém ou com o fato que possa ter acontecido na vida de qualquer pessoa. Estou apenas fazendo uma observação. Por acompanhar, infelizmente, casos de separação. E é interessante que às vezes quando há uma separação de um casal, isso acontece, às vezes não depende nem de você, e a gente luta para que não aconteça, mas eu acompanho muitos casos de pais que brigam e colocam os filhos no meio da briga. Ou da mãe ou do pai, que falam mal um do outro para o próprio filho. O que é interessante é que em vários casos, a vida do filho melhora, se você parar para pensar. Ele tinha um quarto, agora tem dois, um em cada casa. Ele tinha um guarda-roupa, agora tem duas televisões. Talvez até tenha 2 computadores e 2 Netflix e 2 canais a cabo. Financeiramente pode ser até que melhore nesse aspecto. Mas a segurança do filho não está nisso. Parece que a segurança do filho está exatamente num ambiente de amor. E quem eu amo, ou as pessoas que eu amo também se amam, e isso causa uma segurança. Digo isso por mera observação. Não conheço o aparelho sentimental infanto-juvenil, mas das conversas com adolescentes, da vida do dia a dia, parece que a insegurança é a ausência desse lugar de preservação e de amor. Nós sempre temos nossos pais como o colo que a gente pode correr e ali eu estou seguro. Quando eu me casei, eu me lembro dos primeiros dias que eu pensei assim, agora eu estou por conta própria. Antes, quando faltava uma grana, ia lá no armário, a casa do meu pai e da minha mãe tinha tudo. Agora, se eu não tiver, eu mesmo. Apesar de que a gente pode voltar para a casa do pai, mas a gente não quer. A gente também tem o nosso orgulho que a gente não quer ser quebrado. Mas, por outro lado, quando um pai ou uma mãe tem alguma atitude violenta contra o próprio filho, esse é um crime hediondo, porque dali deveria vir segurança. E uma criança, quando o pai se aproxima, ela nunca pensa, eu vou ser violada, violentada ou oprimida. Eu vou receber amor, porque é dele que eu venho. Aqui está a minha origem. Aqui está quem me ama. Aqui está quem deveria entregar a sua vida para me proteger. Mas ter a violação do seu direito de segurança pelo próprio pai, tem o próprio pai ou a mãe como algoz, é algo terrível. Isso causa uma destruição na cabeça de uma criança que você não pode imaginar. Eu ouço cada coisa, eu ouço cada história que eu diria, meu Deus, esse pai não entende o tamanho do buraco que ele criou dentro do coração dessa criança. Mas essa ausência de amor, seja por um fato particular de violência, ou às vezes inesperado, que não depende só da gente, mas de uma separação e da falta de entendimento dos pais nisso, talvez você possa ter passado por isso sendo uma criança que ou passou por violência dos próprios pais, ou viveu essa cena. Você sabe que a ausência do amor é a ausência da segurança. É por isso que quando o Paulo diz, maridos amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Sabe esse amor que é um sacrifício? O amor é um sacrifício. Agora você está aqui e venha o que vier, eu seguro, eu te protejo. O amor me dá a segurança. Tem um ditado que diz que o lar do homem é o seu castelo.
É o lugar onde eu entro e ali tem minha família, minha esposa, ali tem um amor que eu me sinto protegido. Eu me sinto no colo de alguém. Quando Cristo morre na cruz por nós, o amor demonstrado por Cristo é o amor de que eu recebo a sua punição. As orações do Antigo Testamento para que Deus faça vingança contra o nosso inimigo, Deus faça vingança contra o opressor. As orações do povo de Israel, os salmos imprecatórios. Bem-aventurados aqueles que pegarem as filhas da Babilônia e bater com elas contra as pedras. Tem salmo que parece um cântico, uma ode ao ódio. Na verdade, Deus fez isso. Deus ouviu a oração de Israel. Só que quando ele veio com a sua espada e com o seu juízo, ele trouxe o juízo sobre o seu próprio filho. Para que tanto você que é oprimido ou o seu opressor que é o inimigo, ambos são maus e dependem da graça. E eu lancei a minha vingança sobre o meu filho, não sobre nós, não sobre o povo. Por isso nós amamos a Deus. Porque Ele é o Pai que leva sobre si a nossa dor para que nós sejamos seguros. Infelizmente, alguns ambientes religiosos se tornaram mais opressores do que qualquer outro lugar. Digo isso também com respeito à igreja, de uma certa forma, que tem sido um ambiente de infanto-juvenis. Um ambiente onde pessoas brigam com pessoas por causa de cargos e títulos. O que tem mais poder, o que é mais ungido, o que tem mais revelação, o que manda, o que é chefe, o que é puxa-saco do pastor, o que é mais amigo, o cara que dá a oferta mais alta, que tem o dízimo maior na igreja e manda mais. Porque essa lógica de quem está mais acima oprime mais e é menos oprimido também acaba funcionando num ambiente infantil, dominado por uma lógica do mundo no pecado que é chamado também de igreja. E o ambiente que deveria ter amor e ser acolhedor como família também é um ambiente de disputa. A família de Deus se transformou num lugar em que quem pode mais chora menos. E é interessante que o mundo funciona nessa lógica maluca de quem oprime mais e é menos oprimido. O que nos deixa pasmos é que o ambiente de igreja, corpo de Cristo, comunidade cristã, comunidade de discípulos, irmãos de sangue, que é o sangue de Cristo, que deveriam um chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra e repartir as cargas uns dos outros e repartir o pão, é o lugar onde disputam por um lugar ao sol de quem tem mais bênçãos e pode mandar mais. E o mais louco é que o ensino é que você tem que ter mais, já que no mundo é assim, então aqui também é. E quanto mais você ofertar, mais poder você vai ter, mais bênçãos você vai ter. E quanto mais você cumprir o ritual religioso, mais você vai subir. Porque Deus não veio para acabar com a opressão. Ele veio para te colocar num lugar onde você oprime e é menos oprimido. Essa é uma lógica besta. E assim a nossa vida religiosa se torna uma vida infantil de crianças que ficam brigando e chorando por quem tem um pirulito e quem não tem um pirulito. E o mais incrível disso é quando a gente sai pela porta para fora e nosso discurso nesse mundo é um discurso opressor. E a lógica da fé, da graça e do amor é desfeita por uma lógica do pecado do mundo, que governa inclusive a nossa religião. Ai, que loucura! A segurança da sua vida não está no carro que está na sua garagem, nem no dinheiro que você tem, nem na posição que você ocupa na sua empresa, nem o quanto você manda, nem no seu poder, nem na sua influência. Jesus disse para os discípulos, como é que é a lógica dessa terra? Os maiores oprimem os menores, eles disseram, e Jesus disse, entre vocês não será assim. O maior será servo do menor, o primeiro será o último, e o último será primeiro, e vocês vão ser conhecidos pelo amor que vocês tiverem uns com os outros. Se você é um cristão e está pedindo para Deus te colocar no topo como um opressor, você não entendeu nada da fé. Está tentando matar o seu medo com uma segurança que Deus absolutamente não propõe. Ainda que Deus possa te fazer uma pessoa próspera nessa terra, ainda que os caminhos da sua vida te levem a estar num lugar alto, ainda que você seja alguém de influência nesse mundo pelo seu trabalho, por graça, ou seja lá por que for, você não está onde está para viver a segurança da lógica do pecado. Por isso que a quem muito é dado, muito é requerido.
E eu entendo que o lugar que eu estou é para que eu seja graça de Deus expressa em tudo que eu fizer, para que eu seja o amor de Deus aonde eu estiver, e aonde o Senhor me colocar eu possa demonstrar a luz de Cristo como luz do mundo e sal da terra, e não me sinta como mais poderoso ou mais seguro pela condição que eu tenho, e nem fique lutando com Deus para que Deus me torne mais próspero do que esse irmão que está aqui do meu lado, porque o dia que eu for líder desse ministério eu corto o pescoço dele, e aqui é um monte de Highlander, só pode haver um. Irmãos, eu nasci aqui no Moinho Velho, jogava bola na rua, pinava pipa. Eu ia nos bailinhos que tinha na época do Dancing Days. Mas nem cigarrinho de palha eu não fumava. Eu fazia as músicas lá, o rock da vovó e tal, mas eu nunca usei droga. A única droga era aquela balinha jujuba, lembra? Aquela chupetinha que queimava, o ovo cor-de-rosa que vendia no boteco. É a maior droga que eu tinha, como aquele ovo cor-de-rosa. Nunca teve assim nada, nunca tive uma vida louca. Nunca. Eu era um menino normal, me converti com 10, 11 anos de idade, fui para a igreja cedo, acampamento, sempre bobo até. A sacanagem eu vim conhecer dentro da igreja. Não precisei do mundo para conhecer corrupção, maldade, fofoca, inveja, competição, sede por dinheiro, por poder. Isso aprendi com os meus irmãos. Jesus andou no meio da gente e viu o nosso medo. Mas eu volto ao ponto anterior, que a proposta de Cristo não era dar poder para que os homens vencessem a opressão com outra opressão. Era demonstrar o seu amor, porque no ambiente de amor é que os filhos crescem em segurança. É numa relação de amor que o homem e a mulher se sentem em paz para dar passos. É quando eu sei que alguém me ama que eu me sinto abrigado. E é quando eu amo de verdade alguém e sou um sacrifício por esse alguém que esse alguém tem paz e segurança. É assim que nossos filhos crescem mais equilibrados, mais seguros da vida. Porque o amor é o próprio Deus. E aonde há amor, o medo acaba sendo um sentimento não muito presente. 1 João capítulo 4, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Estamos a partir do verso 15, né? 13, 15. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisso, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, lá no fim, a gente mantenha confiança, não tenha medo. Pois assim como Ele é, nós também seremos nesse mundo. Minha segurança vem dEle. No amor não existe medo. Olha que incrível. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Esse sistema de castigo é um sistema natural no mundo, mas não foi o que Deus prometeu para a gente. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não foi isso que Jesus disse aos discípulos: vocês vão ser conhecidos pelo amor que vocês tiverem uns pelos outros. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Do que você tem medo, irmão? O que te causa medo? Eu tenho vários. Mas a cada dia que eu procuro conhecer o amor de Deus, eu sei que eu dou passos na segurança de Deus, conhecendo sua misericórdia, seu perdão, que chega para uma prostituta e fala: então, os caras que iam atirar pedra, parece que eles puxaram o carro, eles não estão por aqui? Ela levanta a cabeça: acho que eles foram embora, eles não te condenaram?
Pelo jeito não. Então relaxa e levanta que eu também. Pode ver, não tem nenhuma pedra aqui. Escolhe outro caminho, vai e não peque mais. Entenda o que eu fiz por você, mas não tenha medo de mim. Quando você tem alguém que te ama, e você chega assim, você pisou na bola, você meteu os pés pelas mãos, aí quando você precisa de alguém para te ouvir, pelas mazelas, essa pessoa fala, chega aí, relaxa. Sabe aquela pessoa que não está ali para te julgar, ela não está ali para te acabar de te arrebentar, ela não está lá para te fuzilar, ainda que ela diga, cara, que burrada que você fez, hein? Que beleza, hein? Ah, relaxa, chega aí. Vamos conversar, vamos ver como é que sai dessa. Eu te ajudo. Vamos junto. E você fala, puxa, que bom. Eu encontrei alguém aqui que não está me colocando uma arma no pescoço. E talvez essa pessoa te diga, cara, já passei por isso também, já pisei na bola. Olha, mais ou menos por aqui que a gente sai. E ainda que você tenha um problema grande para enfrentar pela frente, aquele abraço te dá segurança. Porque ruim não é só ter um problema. Ruim é passar por ele só. Passar por ele sem ninguém. Porque o amor lança fora o medo. Do que você tem medo? A pergunta número 2 é, o quanto nós conhecemos o amor de Deus? E essa graça que fala, eu estou aqui. Vai, não pisa mais na bola, mas eu estou aqui, não para te condenar, para te ajudar a levantar. Quando a gente fala muito sobre graça e perdão, todo mundo levanta para dizer, você fica falando isso, todo mundo vai agora querer cair no pecado, porque você fala que Deus perdoa, né? Sim. Mas porque eu conheço o que Deus fez, eu não quero mais continuar pecando, porque eu sei que as feridas estão nele e não em mim. Eu não estou andando em santificação porque eu tenho medo das consequências que Deus possa fazer, nem porque Ele prometeu arrancar meu pescoço, mas porque Ele me ama tanto que eu sou constrangido e eu também o amo. E eu quero andar nos princípios de Deus porque eu amo os princípios de Deus, porque foram eles que me abraçaram, me acolheram, me perdoaram, e eu quero ser uma nova criatura. Porque o amor me abraçou. A outra pergunta que eu digo é, dentro do seu lar, o quanto do seu amor está dando segurança para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. E vou dizer para você que é um negócio muito complicado de fazer, porque a gente vira e mexe, a gente tem que punir, a gente tem que disciplinar ou educar. Deus nos dê sabedoria na medida, porque eles precisam saber que alguém os ama. Eles precisam saber que você os ama. Lá em casa agora tem só 2, mas tinham 5 filhotinhos de gato e mais uma gata, que a Blanche sempre recolhe e todos já foram adotados, inclusive a mãe. Agora completou 45 dias, eles vão embora. Ela até chorou porque eles vão embora. Ela adota, mas ela adota para ela. Ela fala, não, temporário. Mas nós já temos 2 gatos e um cachorro. E eu também na casa. Você vê que eu trabalho, tem lá minha ração, minha comida, eu dou trabalho também. E então, quando a gatinha chegou com os filhotinhos, ela tinha medo de todo mundo e protegia os filhotinhos de qualquer um que chegasse perto. A Blanche colocou num banheirinho lá atrás da edícula e dava comidinha para ela. No começo a mãe não queria comer, ela ficou preocupada. Acho que a mãe se preocupa, quem é esse que está aqui, me prendeu aqui dentro? Não deve ser fácil para a mãe. E é bonito ver como ela protege. O Lennon, meu cachorro, é muito bobão, mas muito bobão. Ele é muito tranquilão. Todo mundo que vai em casa, ele brinca. E ele queria cheirar os filhotinhos, ele quer brincar com todo mundo, mas ela avançava nele, porque ela não sabe, não sei quem é você. Depois ele explicou, eu sou o Lennon, tal, eu canto umas músicas, Imagine all the people. Ela, legal, ela pegou, viu que era só amor, ela ficou mais tranquila. Mas depois ela passou, os filhotinhos saíam um pouco, né? E ela percebeu que a gente estava ajudando ela a proteger os filhotes. É muito legal. Então ela passou a ter segurança. Primeiro na Blanche, eu ia lá menos, depois em mim, nas crianças. Então ela ficava um pouquinho na sala. Aí quando a gente entrava na sala, ela estava tranquila, deitadona lá, a gente pegava os filhotinhos, brincava, e ela tranquila. Vocês estão tranquilos, porque vocês estão cuidando de mim para eu proteger meus filhos.
Engraçado. E os filhotinhos nem sabendo, né? Minha mãe é gata, que lá nem sei o que aquilo ali. Aquilo ali é... Mas ele cuida da minha mãe e cuida de mim. Eu tô relax aqui, tô brincando, fazendo xixi para todo lado. É isso aí. Acho que um dos sinais da segurança é que faz xixi e cocô em qualquer lugar. Tipo assim, tô livre aqui. Mas enfim, que coisa impressionante isso. Deixa os seus filhos saberem que você os ama e que você está lá para protegê-los. Ainda que de vez em quando você diga, vai, não peque mais, vou te ajudar a não apanhar aqui. Mas saber que a lógica que impera, até quando você disciplina, é uma lógica de preservação, proteção e amor. Faça isso. E sinta e receba isso. Ame quem está com você. A pessoa que está com você, ela está ali como alguém que vai se sentir segura pelo seu amor e pela sua proteção. Isso vem de Deus, desde o Éden. Ofereça-se em amor. E também receba o amor de quem te oferece. Ame e saiba ser amado. Como já dizia o poeta, saber amar é saber deixar alguém te amar. É o amor que a gente dá, que a gente recebe. E é nesse ambiente que a gente está seguro. E obviamente a nossa relação como irmãos se transforma numa relação de amor. Poxa, o Vagnão subiu lá para orar, eu dei a mão para o meu irmão e eu falei para ele o problema que eu tinha, para ele orar por mim, ele falou o dele, sem problema. Eu não conto o meu problema mais para ninguém, porque o pessoal sai falando. Então, todos nós temos medo de todos nós. Se todos nós andássemos como filhos de Deus, nenhum de nós teria medo de nenhum de nós, e todos nós teríamos liberdade com todos nós, e isso chamaria-se amor. Onde eu sei que esse irmão que está aqui do meu lado, que eu não conheço o nome dele, como é que você chama mesmo, João? Agora eu conheço. João, estou passando por um perrengue, eu vou orar por você e eu vou orar por você. Porque afinal de contas eu não estou afim de saber o problema dele para eu depois arrancar o cargo dele e crescer na igreja. Eu estou aqui como irmãos e nós somos irmãos. Que bonito vai ser quando a gente virar uma igreja. Mas até lá também vou ter que virar pastor, relaxa, tem tempo ainda. Não coloque uma corda no seu pescoço. Portanto, a igreja é esse ambiente. E aí o nosso discurso para fora da porta é esse que a gente vive aqui. E a gente oferece coisas que não se encontram nessa terra. Talvez isso chame-se testemunho. A graça que a gente recebeu é a graça que a gente dá. E talvez descobramos, eu e você, que nosso lar ou nossa comunidade são lugares de amor, lugares de paz e segurança, porque acima de tudo, quando eu voltei para Cristo e disse, Senhor é Deus da minha vida, eu voltei para o seu amor, que lançou fora o meu medo. E ainda que nesse mundo maluco existam muitos riscos e perigos, eu sei que o Senhor está comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Mesmo que o Senhor prepare uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, está tudo tranquilo. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, porque é o que a gente passa, eu sei que tu estás comigo. Se cair 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu sei que eu vou seguir aqui na boa, porque o Senhor está comigo. Sei lá como é que isso acontece, mas a minha certeza não vem de evidências matemáticas, sociopolíticas, econômicas. Vem de um amor. Porque aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Porque o amor lança fora o medo. Pai, eu estou aqui andando aqui nessa terra, eles vivem com medo. Eles têm medo dos romanos, eles têm medo dos saduceus, têm medo dos fariseus, eles têm medo dos sicários. Os romanos têm medo deles mesmos, porque o senado deles um mata o outro. Mas têm medo de outros povos, têm medo, eles subjugaram os gregos, que subjugaram os persas, é tudo terror. E às vezes a gente chega em casa tipo o Capitão Nascimento, daquele filme Tropa de Elite 1.
e tratamos a nossa esposa como a gente trata o soldado, e trazemos para dentro de casa a mesma lógica de opressão e medo, para manter as coisas em ordem, a gente causa uma desordem na vida dos outros. E somos capazes de dizer, mas eu estou em paz. Beleza, você está em paz, mas quem está ao teu redor está no inferno. O amor lança fora o medo. Eu não tenho garantias para você para dizer, vou orar por você e nunca mais você vai ter problema. Até porque Cristo falou que no mundo tereis aflições, como é que eu posso falar contra Ele? Mas uma coisa eu posso dizer, a gente pode não andar sozinho. Nossa família pode viver na paz de Cristo. Esse lugar pode ser não o lugar, mas a nossa união de pessoas como irmãos de verdade. E no meio da nossa jornada, no meio do medo, nós conheçamos a segurança do amor que parte de Deus.